Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia já em João 21. Nós não vamos ler apenas dos versos 15 ao 19. E eu queria muito a sua atenção na leitura desse texto, meu irmão. Sabe, irmãos, aquele texto que primeiro machuca o coração do pregador, aquele texto que primeiro massacra o coração do pregador, esse é o tipo de texto. É aquele texto que, para a gente compartilhar, a gente tem que permitir que ele primeiro nos atinja em cheio. E eu confesso que esse é um dos textos, é um daqueles textos que me atingiram, assim, em cheio mesmo. Sabe quando um raio cai na sua cabeça, como a gente diz, né? E eu espero que o Espírito Santo também possa, em nome de Jesus, atingir o seu coração essa noite através dessa palavra. Não é a nossa palavra, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. É por isso que nós vamos lê-la, para que nós possamos ficar dentro daquilo que as Escrituras Sagradas nos apontam. João, capítulo 21, a partir do verso 15, nós estamos continuando uma série de exposições sobre o Evangelho de João, e nós, há alguns domingos, falamos sobre as aparições de Jesus, que nós vamos mencionar já, para poder contextualizar o texto que nós iremos ler agora. Em João 21, a partir do verso 15, a palavra de Deus diz assim: depois de terem comido. Depois de terem comido. Você já se perguntou por que Jesus esperou a refeição para depois conversar com Pedro? Já se perguntou sobre isso? Porque tem conversa que a gente não espera nem o outro acabar a comida, já reparou? Nem o outro acabar a refeição, mas Jesus esperou. Por quê? Isso é importante. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão Pedro, algumas traduções falam Simão, filho de João, Simão, filho de Jonas, mas é Simão, a gente sabe para quem Jesus está se dirigindo. Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte, tipo de morte, Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente e aplicar essa palavra aos nossos corações. Irmãos, esse é um daqueles textos que a palavra de Deus traz para sacudir a nossa alma, para mexer com as estruturas da nossa religiosidade, da nossa fé. Como eu disse, alguns domingos nós compartilhamos já as exposições sobre o Evangelho de João. E alguns domingos nós falamos sobre as aparições de Jesus logo após a sua ressurreição. Nós falamos sobre as aparições que ocorreram
ali, quando Jesus aparece às mulheres, dá a elas a ordem de anunciar aos discípulos, e depois aquelas aparições mais específicas, quando os discípulos estão reunidos numa casa, as portas fechadas, e a palavra de Deus diz então ali, que Jesus aparece entre eles, no Evangelho de João capítulo 20, e Jesus ali encoraja o coração dos discípulos. Nós vimos isso já algumas vezes, e Jesus se manifesta aos seus discípulos na praia também, e ali naquele dia em que ele se manifesta na praia, após essas aparições, nós vimos como que Jesus transforma uma pesca fracassada num grande sucesso, apesar dos discípulos naquele dia até não conseguirem reconhecê-lo, mas Jesus vai operar ali um milagre, e nós vimos como que aquela história é linda, como que Pedro pula do barco e nada em direção a Jesus, como que Pedro pula do lugar onde o sucesso aconteceu, onde o milagre foi operado, e ele deixa aquele lugar e nada em direção a quem operou o milagre, ele nada em direção em quem deu o sucesso, porque para ele o importante não é o lugar do sucesso, mas a pessoa que operou, que é Jesus. Nós vimos isso a semana passada. E especialmente nesta passagem, irmãos, que acabamos de ler, nós temos aqui uma história linda, com o propósito de restaurar o apostolado de Pedro, com o propósito de restaurar o chamado de Pedro. Lembre-se que antes da morte de Cristo, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E é interessante porque Jesus ressuscita. Jesus aparece aos seus discípulos. Há algo no coração de Pedro que ainda não tinha sido resolvido. Há algo no coração de Pedro que ainda precisava ser tratado. E Pedro, então, ele está ali na praia, de certa forma desesperançoso, apesar de saber quem é Jesus e ter visto Jesus. Ele está ali na praia ainda com o coração a ser tratado por Jesus. Aquela falha que ele vivenciou, o pecado que ele cometeu, a traição que ele fez, ele tinha já sido tratado com o olhar de Jesus antes, mas há ainda algo que precisa fechar. A história não está fechada. A história não está fechada. Outras passagens vão nos apontar que Pedro e Jesus haviam se encontrado em particular. Em Lucas, por exemplo, 24, verso 34, a palavra de Deus registra para nós os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Já apareceu a Simão. Também Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 5, Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas. Uma observação interessante para nós. Foi visto por Cefas. Por que Jesus, no verso 15, disse: Simão Pedro, filho, e aqui Jesus diz aqui, nesse texto para nós, filho de João. Por que Jesus não falou Cefas? Quem deu o nome de Cefas para Simão Pedro? Jesus. Mas 1 Coríntios 15:5, Paulo faz essa referência. E ele diz: olha, foi visto por Cefas e depois pelos 12, demonstrando que Jesus teve com Pedro um diálogo antes desse momento. Porém, irmãos, uma vez que Pedro negou a Jesus publicamente, também era importante que o seu chamado fosse restaurado publicamente, o seu apostolado fosse restaurado publicamente. Amas-me? É a pergunta que vai se repetir, bem como também as 3 respostas que vão se repetir, bem como também as 3 contestações de Jesus que vão se repetir. Amas-me? E aqui, irmãos, cabe uma observação, antes de continuarmos. Muitos comentaristas defendem que nesse diálogo são usados 2 termos diferentes para o amor, em suas perguntas que Jesus faz ao apóstolo Pedro, aqui nesse capítulo 21, 15 e 16. E especialmente nos versos 15 a 16, segundo alguns comentaristas, Jesus usa a palavra ágape. Ágape, termo grego para um tipo de mais elevado de amor, um amor sacrificial, um amor divino.
E Pedro usa sempre a palavra filéu, um amor de um amigo para o outro, uma afeição pelo outro, destacando que Jesus está falando de um amor e Pedro de outro, e talvez até explicando a tristeza do coração de Pedro. E em João 21:17, tanto Jesus quanto Pedro vão usar o mesmo termo, que é filéu. Jesus, ele muda o termo no verso 17. Irmãos, o que eu quero que a nossa congregação coloque no teu coração é que vai ficar claro para nós que Jesus, ele quer alguém que o ame. Alguém que o ame. Por que digo isso? A despeito desse comentário que eu acabei de falar, Jesus e Pedro não conversavam aqui em grego, que é um idioma que o apóstolo João escreveu o seu texto. Um idioma em que a narrativa desse episódio que nós acabamos de ler, foram usadas as palavras ágapo e filéu, foi uma conversa em aramaico. E em aramaico não há distinção para a palavra amor. O que acontece? É que o autor sagrado e inspirado, ao narrar o caso que nós acabamos de ler em grego, ele usa um hábito estilístico dele, em que nada afeta a beleza e a veracidade da palavra. Ele emprega duas palavras que, durante o seu evangelho, ele vai usando de formas sinônimas e até intercambiáveis. Por exemplo, quando ele fala em João 3,19 que os homens amaram mais as trevas do que a luz, o termo que ele usa ali para amar as trevas é ágapo. É ágapo, que é o amor sacrificial. Isso está lá no original. Quando ele fala em João 5,20 que o amor do Pai pelo Filho, falando de Jesus e Deus, ele usa filéu. Então ele vai usando como se fossem palavras sinônimas, uma variação. Então, a despeito disso, o que eu quero que fique claro para nós é que Jesus busca a mesma coisa ainda no coração de Pedro, e isso todos nós concordamos, que é o amor a Jesus, amar a Jesus, e amar mesmo sobre todas as coisas a Jesus. Irmãos, diante disso, o que eu quero trabalhar com os nossos irmãos essa noite, olhando para esse texto, é a restauração do chamado de Jesus na vida dos seus servos. Na vida dos seus servos. Pedro passou por um momento em que ele fraquejou, em que ele negou Jesus, e ele teve uma experiência do olhar de Jesus, e naquele momento em que Jesus olhou, ele sentiu peso, mas até então ele ainda não tinha tido um encontro pessoal para tratar o coração. Sim, ele sentiu peso, e sim, ele estava arrependido, mas ele ainda não tinha tido um encontro pessoal para tratar o coração. Há muitos crentes, irmãos, que, às vezes enfrentam algo à semelhança de Pedro. Por alguma razão pisaram na bola, falharam, pecaram. Por alguma razão até olharam no olhar de Jesus, mas ainda não conseguiu tratar o coração e ter algo fechado no seu coração, no sentido de tratamento na sua história, e por alguma razão muitos crentes abandonaram o seu chamado. Por alguma razão muitos crentes voltaram para o mesmo lugar de antes. Muitos crentes, por alguma razão, deixaram de servir ao Senhor, deixaram de atender o chamado do Senhor, ou porque outros pisaram na bola com ele, ou porque ele mesmo fraquejou na fé, e abandonaram o chamado de Deus, voltaram para a beira da praia, de onde um dia saíram, e deixaram de servir a Deus. O que eu aprendo quando nós olhamos para essa história, em que Jesus restaura o chamado, o apostolado na vida de Pedro? A primeira coisa, irmãos, que eu aprendo é que a restauração do apóstolo Pedro é realizado através do cuidado de Jesus sobre a sua vida. Jesus se preocupa com o coração de Pedro. Isso é algo super interessante para nós. Olha o que nós acabamos de ler. Em qual momento Jesus chama Pedro para ter uma conversa tão, de certa forma, espinhosa? Veja que nós pregamos o domingo passado. Jesus está na praia. Jesus prepara um café, lembram? Jesus prepara pães e peixes, lembram? De manhã Jesus prepara o café e chama os discípulos para o café. É uma história linda, é uma história lindíssima. Jesus não chegou chutando balde. Pedro, seu sem vergonha,
Você pisou na bola, lembra lá atrás? Porque quando alguém pisa na bola com a gente, que a gente está ofendido, magoado, cheio de rancor, a gente já quer chegar chutando balde, não é? A gente já quer chegar tratando a ferida, antes de ter a comunhão. Jesus fez a comunhão primeiro. Por que a gente quer tratar o machucado primeiro, antes de ter comunhão com o irmão? Jesus, ele trata aqui de uma maneira extraordinária, irmãos. Sim, o Senhor, ele vai examinar o amor que Pedro tem por ele, e ele vai dar uma incumbência a respeito da missão de Pedro. Mas observe quando Cristo iniciou essa conversa com Pedro, depois da refeição. Isso é sensacional, irmãos, porque aquela conversa que Jesus teria com Pedro, era uma conversa desconcertante, era uma conversa a respeito de uma falha, de um erro, de algo no coração que não se tinha resolvido ainda. Jesus conversou com Pedro sobre o erro que ele cometeu, mas Jesus não tratou Pedro como inimigo. Jesus não fez isso com mágoa, com rancor, esbravejando. Jesus olha para Pedro e trata Pedro como um amigo, como um irmão, Às vezes as pessoas nos ferem, ou nos magoam, ou às vezes nós ferimos as pessoas, e às vezes a gente, quando vai tratar os problemas, a gente trata as pessoas como inimigo, a gente esbraveja, grita, a gente fica com raiva, a gente trata como inimigo. Jesus tratou Pedro como um amigo, como uma ovelha, Jesus olha para Pedro e trata Pedro dessa forma, e com isto Jesus nos dá uma grande lição, na maneira como ele trata com encorajamento, com ternura, como ele trata aqueles que se arrependem. Jesus nos dá uma grande lição e nos ensina da mesma maneira a restaurar aqueles que estão caídos com espírito de mansidão, a restaurar aqueles que estão machucados com espírito de mansidão. Nós precisamos aprender isso, irmãos. A história é a história de Jesus e Pedro, mas ela não foi escrita por acaso, porque também é uma história para nós. A outra coisa que eu aprendo é que a restauração do apóstolo Pedro envolve tratamento do passado dele, do coração dele. Isso é interessante demais, irmãos. Olha a expressão que Jesus usa: Simão, filho de Jonas, ou Simão, filho de João, amas-me mais do que a este? Olha como Jesus chama ele, como Jesus direciona ele. Simão, filho de Jonas, ele não chama de Cefas, mas ele chama dessa forma, levando Pedro à sua origem. Ele não chama de Cefas, que é o nome que ele mesmo, Jesus, tinha dado a Pedro antes, mas ele o chama pelo seu nome original, Simão, o nome que Pedro tinha na vida antiga, antes de se encontrar Jesus. Lembra no texto que nós lemos agora em Atos? Quando o apóstolo Paulo escreve, chama ele pelo nome que Jesus deu, Cefas. Mas Jesus aqui chama ele pelo nome original, pelo nome da vida antiga, porque foi isso que Pedro fez depois que ele negou a Jesus. Pedro voltou para onde estava, para o lugar onde ele estava. Há muitas pessoas, irmãos, assim, que pisaram na bola, às vezes falharam na vida cristã e recuaram para onde estavam, recuaram na fé, recuaram na missão, recuaram no chamado, deixaram de usar o talento, porque se sentiram fracassadas ou porque perderam a expectativa. Há muito crente assim, que estão nos bancos da igreja, porque como Pedro, voltaram para o mesmo lugar dentro do coração e na fé, e não mais se ergueram do lugar. Há muitos crentes que muitas vezes por uma falha sua ou de alguém, como eu disse antes, simplesmente deixam o seu posto, deixam o seu chamado. Só que Jesus está aqui para restaurar Pedro. Jesus está aqui para restaurar Pedro, da mesma maneira que Ele quer restaurar o seu coração, a sua vida. Às vezes, irmãos, é importante lembrarmos de onde Deus nos chamou, para que o orgulho não tome a direção da nossa vida. Porque muitas vezes nós abandonamos o nosso chamado, a nossa fé, a gente recua, algumas vezes porque somos machucados, feridos ou ferimos, mas algumas vezes porque somos orgulhosos. Então Jesus está aqui para restaurar Pedro. Jesus está aqui para nos restaurar,
nos colocar de volta no chamado que Ele nos deu, na missão que Ele nos deu. E aí, meu irmão, como é que Jesus faz isso? Aí é onde eu aprendo outra coisa. A restauração do apóstolo Pedro envolve a quebra do orgulho. Amas-me mais do que a estes? Jesus pergunta. Jesus pergunta 3 vezes. E há uma razão especial pela qual Cristo agora, Ele faz essa pergunta a Pedro. Você me ama? Você me ama? É lógico, irmãos, Pedro está consciente do seu contexto. Pedro está consciente de que ele negou Jesus, de que ele falhou, de que ele pisou na bola. Ele está consciente que ele fez isso 3 vezes, que ele fez isso diante de uma fogueira. Ele está consciente. E é interessante porque Jesus diz, você me ama como a estes? Ou mais do que a estes, melhor dizendo? O que Jesus está querendo dizer com isso? E aí nós não podemos esquecer do contexto da negação de Pedro, ou antes da negação de Pedro. Jesus está dizendo, olha Pedro, você me ama como você mesmo afirmou, mais do que os outros discípulos me amam? Porque quem disse isso foi Pedro. É Pedro que disse isso a Jesus antes. Foi Pedro quem disse que ainda que todos o abandonassem, ele jamais faria isso. Todos quem? Todos os discípulos. Todos os seus seguidores. É Pedro que se compara com os outros. Não foi Jesus que comparou Pedro com os outros. É Pedro que se compara com os outros. Pedro havia se gabado do seu amor por Cristo. E ele havia até comparado, contrastado com o amor de outros discípulos. Lá em João 13:37 ele diz, por ti darei a própria vida. Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Mateus 26:33. Ainda que o Senhor seja um tropeço para todos, nunca serás para mim. Olha o Pedrão aí, cheio de si. Cheio de si. Sabe, olha, todo mundo pode te abandonar, mas eu jamais vou fazer isso. E a gente sabe o que aconteceu, não sabe? Nós sabemos o que aconteceu. E aí, meu irmão, embora o olhar de Cristo tenha sido um tratamento para o coração de Pedro, a restauração de suas convicções, do seu apostolado, do seu chamado, é algo em vista por Cristo nesse texto que nós acabamos de ler. Irmão, Jesus atua aqui diretamente no passado de Pedro, no coração de Pedro. Olha o cenário, irmãos. Como nós lemos a semana passada, desde o versículo 1 do capítulo 21, olha o cenário em que Jesus trabalha o coração de Pedro, uma praia, uma fogueira. E aí nós não podemos nos esquecer que foi à margem de uma praia que Pedro vivenciou a pesca maravilhosa e recebeu o seu chamado. Nós não podemos esquecer que foi à beira de uma fogueira que Pedro traiu Jesus. Jesus está levando Pedro para o mesmo lugar, o lugar do seu passado, aquilo que está no seu coração. E ele diz a Pedro, como você pode dizer que me ama quando o seu coração não estava comigo? Ele está dizendo isso para Pedro. Quando Pedro, cheio de si, irmãos, achava que podia tudo, Pedro descobriu que não podia nada. Mas agora, com o coração quebrado diante de Jesus, reconhecendo a sua limitação, ele é capacitado pelo Espírito Santo a dar a sua vida por Jesus. Veja que Pedro vai tendo o coração quebrado em cada pergunta. Em cada pergunta ele vai tendo o coração quebrado. Se nós pudéssemos, irmãos, ouvir o tom da voz de Pedro, a gente iria perceber isso. É muito bacana quando você vai ler a Bíblia, tentar se colocar no lugar do autor que está escrevendo e no lugar do personagem que está falando. Se nós fizermos isso, a gente vai perceber que o tom de Pedro muda o tempo todo. Ele vai descendo, ele vai sendo humilhado, ele vai sendo quebrado. E quando ele diz assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Ele fala com a voz embargada mesmo e humilhada diante do Senhor. Meu irmão, que coisa extraordinária. A outra coisa que eu aprendo com essa história é que a restauração do apóstolo Pedro, do apostolado de Pedro, do chamado de Pedro, é definido pelo seu amor a Jesus. Esse bem poderia ser o tema só da mensagem.
A sua missão, a minha missão, é definida pelo nosso amor a Jesus. O nosso chamado é definido pelo nosso amor a Jesus. Jesus não te dá uma missão primeiro e te pergunta se você o ama depois. Jesus quer o seu amor primeiro e Ele te dá a missão depois. É assim que Jesus trabalha. Porque muitos de nós estão servindo bem sem amar o Senhor que nós servimos. Isso é grave para nós. Muito grave para nós. Então a outra coisa que eu aprendo é que Jesus restaura o apostolado de Pedro, definindo no coração de Pedro o seu amor por ele, o seu amor por Jesus Cristo. Pois, olha a pergunta: tu me amas, Pedro? Agora, você reparou uma coisa? Pedro responde 3 vezes, mas Pedro não muda a resposta. Jesus também não muda a contestação e nem a pergunta, mas Pedro não muda a resposta. Pedro não muda a resposta. Irmãos, isso é algo poderoso. A gente vai ver agora o que está acontecendo. O que está acontecendo? Qual a apelação que Pedro vai fazer a respeito do seu coração? Lembre-se, a restauração do apostolado de Pedro é definido pelo seu amor a Jesus. O que define o seu ministério, o que você faz na igreja, é o seu amor por Jesus. Presta atenção. A pergunta que Jesus faz a Pedro. Pedro pisou na bola, Pedro negou Jesus, ele está reticente na beira da praia, parece que ele está recuando do seu chamado. Jesus não pergunta para Pedro: Pedro, você me teme? Você não tem temor de mim? Embora nós tenhamos que ter temor, não é isso que eu estou querendo dizer. Jesus não pergunta para Pedro: Pedro, você não me honra? Jesus não pergunta para Pedro: Pedro, você me admira, Pedro? A pergunta que Jesus faz é: você me ama? Você me ama? Irmãos, a pergunta não é, como diz Matthew Henry, ou Lewis Morris, ou Risber. A pergunta não é: Simão, o quanto você chorou? Simão, com que frequência você jejuou? Simão, como a sua alma ficou atormentada com seu pecado? Mas a pergunta é: você me ama? Você me ama? Meu irmão, o nosso chorar no altar, o nosso levantar de mãos, as nossas manifestações no culto de domingo, não é nada se o nosso coração não amar a Jesus. Não é nada se o nosso coração amar a Jesus. Todas as lágrimas que nós derramamos na igreja devem ser regadas pelo nosso amor a Jesus Cristo. Lágrimas sem amor é, como diz o ditado, é lágrimas de crocodilo. É mentira diante do altar, é mentira diante de Deus. O que define a verdade das nossas lágrimas no altar é o amor do nosso coração a Jesus, porque eu posso derramar rios de lágrimas, uma Amazonas inteiro de lágrimas, mas se eu não amar a Jesus, é vazio e é em vão, meu irmão. É em vão. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você precisa responder essa pergunta, e não é ontem, é hoje, é agora. Você ama Jesus? Meu irmão, que pergunta Jesus faz? Sabe, é isto que nos torna aceitáveis diante do Senhor. É isso que faz com que o nosso arrependimento, que a nossa confissão, seja aceitável diante do Senhor. Lá em Lucas 7, 47 a 50, Jesus diz que os muitos pecados foram perdoados à mulher, não porque ela chorou muito, mas porque ela amou muito. Ela amou muito. A gente pode chorar. Os irmãos sabem que eu quase não choro. É ou não é? De vez em quando traz um lenço aqui na frente, não sei porquê. A gente pode chorar, mas todo choro sem amor a Jesus é uma hipocrisia diante do altar. É uma hipocrisia diante do altar. Meu irmão, outra coisa que eu aprendo é que a restauração do apostolado de Pedro é reafirmado pela missão que Jesus dá para ele. Olha que Jesus maravilhoso. Quem pisou na bola foi Pedro, mas quem está indo buscar Pedro é Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Antes da missão vem o amor ao Senhor da missão. Você sabe o que é amar a Jesus, meu irmão? Isso é forte demais.
Isso é forte demais e desafiador para o nosso coração. Às vezes nós amamos mais o que fazemos do que o Deus para quem fazemos. E a prova disso é que às vezes nós somos capazes, irmãos, de produzir muito para Deus sem se relacionar e amar esse Deus. Às vezes nós somos capazes de fazer muito para Deus sem se relacionar e amar o Deus que nos chamou, irmãos. Basta ver como às vezes a gente vive a semana, sem se preocupar com a carta de amor que é a Bíblia, que Ele deixou para nós. Às vezes a gente fica dias sem ler a Bíblia, sem orar, porque a gente quer fazer, mas às vezes a gente não quer se relacionar, porque falta amor a Jesus. A gente precisa amar a Jesus, meu irmão. Então veja que coisa interessante. Que coisa interessante, antes de reafirmar a missão de Pedro, Jesus primeiro leva Pedro a reafirmar o seu amor por ele. O seu amor por ele. 3 vezes Cristo confia o cuidado do seu rebanho a Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, quem é a ovelha de Cristo? A igreja do Senhor, ela é o rebanho do Senhor, que Ele comprou e pagou com preço de sangue na cruz do Calvário. Atos 20 e 28, quando Lucas escreve, ele diz: olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Jesus é o principal pastor do seu rebanho, esse rebanho é do Senhor, as vidas são do Senhor. Então antes de Jesus nos colocar a vida em nossa mão, das pessoas em nossa mão, Ele nos chama primeiro a amá-lo, e sabe, não é apenas o pastor que lida com vida. Você que é líder de ministério, você lida com vida. Você que lidera em outras áreas da igreja, você lida com vidas. Você que lidera na sua empresa, você lida com vidas. E quando Jesus, antes de nos colocar uma missão como essa nas mãos tão preciosa, primeiro Ele nos leva a olhar para o nosso coração e Ele quer que nós o amemos primeiro. Nós precisamos amar a Jesus primeiramente. Meus irmãos, e a palavra usada aqui nesses versos 15 e 17 é muito interessante. Porque é a ideia de alguém que vai dar alimento. Quando Jesus fala apacentar, Ele usa um termo que é a ideia de que vai dar alimento. Nos versos 16, Ele usa um termo que é muito mais amplo, que são as atribuições de um pastor. É aquele que vai ensinar, mas é aquele que vai cuidar. É aquele que vai passar remédio, é aquele que vai tratar. E sem dúvida, irmãos, essa comissão que Jesus dá para Pedro aqui é uma evidência de que Jesus Cristo, Ele está realmente trazendo Pedro para uma reconciliação. Que coisa interessante, porque depois dele tratar e depois dele então perdoar o coração de Pedro, ele vai confiar a Pedro algo super valioso, um tesouro inestimável, que é aquilo que ele tem na terra, que são vidas. São vidas. Lá em 1 Pedro 5,2, é ele mesmo quem vai dizer, com tudo aquilo que ele aprendeu. Lá em 1 Pedro 5,2, esse Pedro aqui diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. É um pastor que ama o seu rebanho, e que não mede esforços, e que serve a qualquer custo, conforme nós vamos ver agora na sequência. E é a outra coisa que eu aprendo, meu irmão, é que, em último lugar, a restauração do apostolado de Pedro envolve uma entrega total da vida. Depois de todo esse tratamento, nos versos 18 e 19, Jesus vai fazer aqui uma espécie de comparação da juventude de Pedro com a velhice, para falar do tipo de morte que ele haveria de sofrer. E aqui Jesus diz assim: olha, quando você era mais jovem, quando você ficar velho. Jesus, ele faz um contraste a respeito da autonomia de Pedro na sua juventude com a sua dependência na velhice. E nessa última ilustração da velhice, ele compara com o tipo de martírio que ele iria sofrer. E aqui na mesma história do capítulo 21, nós vemos um pouco antes do verso 15, que Pedro, ele se cinge. Ele até pula do barco e nada. Ele era capaz de fazer as coisas. Mas chegaria um dia que ele não poderia fazer mais, e que ele se tornaria dependente, e que ele seria então martirizado. Ele iria morrer. Irmãos, veja que coisa curiosa, irmãos. Pedro estava aqui passando por um momento maravilhoso. Que momento gostoso. Jesus chegou na praia, chamou Pedro para uma conversa depois de uma refeição maravilhosa. E Jesus trata o coração de Pedro, para poder, depois de achar amor no coração de Pedro, restaurar o chamado dele. Depois que Jesus faz esse tratamento tão lindo com Pedro,
maravilhoso com Pedro. Você sabe o que Jesus promete para Pedro como resultado do amor dele por Jesus, como resultado do seu sucesso de ministério? Você sabe o que Jesus promete para Pedro? A morte. A morte. Que coisa curiosa. Que coisa curiosa. Irmãos, olha, e aí tem uma pergunta. Os irmãos se lembram o que aconteceu quando as primeiras vezes Jesus falou de morte com Pedro? Se lembra o que aconteceu lá atrás? Olha que coisa curiosa. A primeira vez que Jesus falou da própria morte dele, Jesus, do seu sacrifício, Pedro, ele protestou. Lá em Mateus 16, 21 em diante. Pedro, ele protesta. E a palavra de Deus diz lá que quando Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convia ele ir a Jerusalém, ele iria padecer muita coisa, nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar, porque essa morte é uma morte que traz uma esperança no fim. E Pedro então ele toma parte e diz assim, ele começa a repreender Jesus. E ele começa a dizer, não, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso vai te acontecer. Lá no jardim, quando os traidores, o soldado chega para pegar Jesus, o que Pedro faz? Ele usa uma espada, numa tentativa inútil de proteger Jesus, de proteger o mestre. Pedro havia inclusive se gabado que ele morreria por Jesus, conforme falamos antes. Mas quando a pressão aumentou, Pedro fracassou completamente. Porém agora, irmãos, a conduta de Pedro é outra. Como Pedro foi quebrado por Jesus? Como Pedro foi quebrantado por Jesus? A conduta de Pedro agora é outra. Pedro agora é um coração restaurado no seu chamado. E ele com alegria, com regozijo, ele aceita o seu chamado. Ele aceita o seu destino, a exemplo do seu mestre Jesus. Mas sabe, irmãos, eu fico olhando para o coração do Pedro, e eu fico pensando com que alegria Pedro aceita a sua morte, o seu martírio. Porque presta atenção, quem está falando para Pedro que Pedro irá servi-lo, mas ele irá morrer? Quem está falando para Pedro? Quem está falando? Jesus. Pergunta que não quer calar. Esse Jesus que está falando para Pedro, ainda vai passar pela morte ou já passou pela morte? Já passou pela morte. Você entende para quem Pedro está olhando? Pedro está olhando para aquele que venceu a morte, que ressuscitou. É para esse que Pedro está olhando. Então agora quando Jesus fala, você vai morrer, o coração de Pedro é outro, porque ele está diante da própria vida, que dá vida mesmo na morte. Você entende o coração de Pedro agora? Você entende por que Pedro não retruca? Você entende por que Pedro está cheio de alegria? Porque o seu rei ressuscitou. E se ele morrer, como de fato ele irá morrer, ele também vai ressuscitar em Cristo. O coração de Pedro está exultante, alegre. Se o sucesso é a morte, que venha a morte, porque no fim a vitória é a vida em Cristo. Esse é o coração de Pedro. Pedro está olhando para o Jesus ressurreto. Quando Pedro recebe a sentença de morte no seu martírio, Pedro está vibrando, porque aquele que está dando a sentença é o mesmo que venceu a morte e ressuscitou. Você entende isso? Que coisa poderosa? Irmãos, que coisa linda nós temos aqui. Os discípulos de Jesus, eles se regozijavam, eles alegravam por se acharem dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus, lá em 2 Timóteo 4, 6, 8. Enquanto muitos correm da fé, porque são afrontados pelo nome de Jesus, os discípulos e os apóstolos corriam para os braços da morte, achando-se dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Irmãos, que coisa extraordinária. Na época em que esse evangelho foi escrito, a gente entende, conforme a história, que Pedro ele já tinha morrido, glorificado a Deus com seu martírio. Clemente de Roma, por exemplo, 96 depois de Cristo, ele diz que Pedro foi martirizado, embora ele não especifica de que forma. Tertuliano, 212, vai dizer que quando Pedro foi amarrado na cruz, ele foi cingido por alguma outra pessoa. E aí tem toda aquela história, né, de que ele pediu para ser colocado de cabeça para baixo e tal, mas o fato é que ele morreu.
E ele morreu martirizado. E Jesus termina a convocação de Pedro com uma ordem: segue-me, segue-me. E quando Jesus diz para Pedro, irmãos, segue-me, a gente precisa se lembrar de algo. Porque na primeira convocação, esse também foi o chamado: segue-me. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está atestando de novo o seu chamado a Pedro e dizendo a Pedro: eu te restaurei, Pedro. Eu restaurei o teu coração. Eu restaurei o teu chamado, o teu apostolado. Você me ama, você me ama. Mas aí, meu irmão, há uma coisa que eu não posso deixar de falar a você, antes de caminhar para a nossa conclusão, que é uma coisa, ao meu ver, extremamente extraordinária para nós. Extremamente extraordinária para nós. Qual é a resposta que Pedro dá para Jesus? Quando Jesus pergunta a ele assim: tu me amas? A resposta que Pedro dá, lembra? Que Pedro dá é: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Meu irmão, que coisa forte. Pedro apela para a onisciência de Jesus, para testificar a sua afirmação. Eu te amo, e o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe disso. Eu quero te fazer uma pergunta. Jesus é onisciente. Você tem coragem essa noite de apelar à onisciência de Jesus para Ele sondar se você o ama de verdade? Se você o ama de fato? Porque não tenha dúvida, o Espírito Santo já está fazendo isso. O Espírito Santo já está fazendo isso. Pedro apela à onisciência de Jesus. Isso é muita coragem, irmãos. O Senhor sabe que eu te amo, porque o Senhor sabe todas as coisas. Você teria coragem de apelar à onisciência de Jesus e dizer: Senhor, olha no meu coração, sonda no meu coração e prova e vê que eu te amo. Veja que eu te amo. Você tem coragem de fazer isso agora? Olha no meu coração e sonda e prova, veja que eu te amo. Meu irmão, a restauração do apóstolo Pedro, então, é realizada através do cuidado de Jesus sobre a sua vida. Jesus cuida do coração de Pedro. Ele janta, ele come com Pedro, ele faz um café para Pedro, e só depois ele tem uma conversa desconcertante. Porque Pedro não é um inimigo, Pedro é um amigo, Pedro é um irmão, apesar de ter pesado na bola. A restauração do apóstolo Pedro envolve um tratamento. Jesus leva Pedro para o mesmo lugar do seu passado. O cenário, inclusive, é o mesmo. A fogueira é muito semelhante. A restauração do apóstolo Pedro envolve a quebra do orgulho. A restauração do apóstolo Pedro é definida por sua compreensão de Jesus saber todas as coisas. A restauração do apóstolo Pedro é definida pelo seu amor a Jesus. A restauração do apóstolo Pedro é reafirmado pela missão dada por Jesus. A restauração do apóstolo Pedro, irmãos, envolve uma entrega total da vida dele. Ele vai ser martirizado, sabe? E aí eu quero dizer a você, talvez você esteja no lugar de Pedro essa noite, à beira da praia, frustrado, carregando algo que ainda não foi tratado no teu coração, algo que talvez te deixou sem expectativa, que de alguma maneira te fez recuar, mas Jesus também aparece na sua praia, meu irmão. Jesus também aparece na sua praia, que é o seu coração, que é a sua vida. Jesus não esqueceu do chamado que Ele tem para você. E hoje Ele deseja restaurar o chamado na sua vida, como fez com Pedro. Se você recuou, ouça a voz de Jesus, o quanto você ama Jesus. Lá em Salmo 147:3, o salmista diz: sara os quebrantados de coração e ata as suas feridas. Lá em Jeremias 31:25, o profeta diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. E apenas quando o próprio Jesus nos trata, Ele nos torna capazes de amá-lo como se deve amar. Lá em 1 João 4:10, Ele vai dizer: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em Deuteronômio 6:5 vai dizer: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Em João 14:15 vai dizer: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Em Josué 23:11, Josué vai dizer àquele povo: por isso dediquem-se com zelo e amor ao Senhor, o seu Deus. E 1 Pedro, então, diante disso tudo, nós podemos ouvir a voz de Pedro em 1 Pedro 5:10, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Você me ama? Você ama Jesus? Irmão,
Jesus está perguntando para Pedro, porque Pedro tinha feito uma afirmação antes, mas agora, olha que coisa extraordinária, agora Pedro foi tratado por Jesus, e a afirmação de Pedro é atestado como sendo verdadeira agora. Jesus restaurou o coração de Pedro de verdade. Pedro vai cumprir o que ele disse, ele vai morrer por Jesus. Mas agora ele aprendeu um sentido diferente, o seu amor por Jesus, o seu amor por Jesus. Sabe, irmãos, talvez pudéssemos olhar para esse contexto, e Jesus está perguntando Pedro se você me ama, porque ele pergunta com base na afirmação do próprio Pedro. Mas poderíamos olhar para todo esse contexto, aquela praia, Tiago, João, os filhos de Zebedeu naquele lugar, e imaginar, talvez pensar e considerar: Pedro, você me ama mais do que ama Tiago. Pedro, você me ama mais do que ama João, seus amigos íntimos, ou a André. Pedro, você me ama mais do que ama o seu companheiro de barco. Pedro, você me ama mais do que ama estas coisas, mais do que ama essas redes, mais do que ama essa pesca, mais do que ama esses peixes, mais do que todo o prazer da sua função e da sua profissão. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama? Você ama Jesus? Você ama Jesus mais do que qualquer coisa? Você ama Jesus mais do que qualquer coisa? Mais do que a sua esposa, mais do que o seu esposo? Você ama Jesus mais do que o seu filho? Você ama Jesus mais do que o seu pai? Você ama Jesus mais do que a sua profissão? Você ama Jesus mais do que a sua função? Você ama Jesus mais do que a sua empresa? Você ama Jesus mais do que o seu trabalho? Você ama Jesus mais do que você faz na vida? Você ama Jesus sim ou não? Porque a pergunta ainda é a mesma para mim e para você. A pergunta ainda é a mesma para mim e para você. Precisamos ter cuidado. Medo do inferno não nos livra do inferno. Gostar das bênçãos de Jesus, apenas das bênçãos, não nos colocam nos céus. Nós somos chamados a amar a Jesus. É isso que muda tudo. É isso que define a sua missão. É isso que define o seu chamado. É isso que define a sua fé. Você ama Jesus, sim ou não? Porque você pode passar 100 anos no banco de uma igreja e parar nos quintos do inferno. Se o teu amor for amor às bênçãos, a religião, o que você faz, o culto que você presta, as coisas que você diz, o medo do inferno e não amor à pessoa de Jesus. Você me ama? A pergunta ainda é a mesma. A pergunta ainda é a mesma. Você me ama mais do que a estes? Mais do que tudo? Sim ou não? Você precisa responder essa pergunta. Isso definirá a sua eternidade. Isso definirá a sua missão. A sua missão. Você está pronto a morrer por Jesus? Talvez nenhum de nós estejamos. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, nos capacita a responder a pergunta: eu amo Jesus. Isso prepara o nosso coração para qualquer coisa. Ainda para as coisas que nós não queremos. O nosso coração é preparado. Então, meu irmão, eu quero, nesse momento, encerrar o nosso culto com esse vídeo aí, que nós vamos passar agora, sobre o chamado. Queria que você prestasse atenção na letra dessa música. E eu queria que você orasse ao Senhor enquanto isso. Que você orasse a Deus enquanto isso. Você precisa responder essa pergunta hoje. Você me ama? Você me ama? Você ama Jesus? Você ama Jesus de verdade? Vamos ouvir essa música? Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer, mas tomei uma atitude. Preciso viver, viver teu chamado, fechar minha história, ser
preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. Até se escondia atrás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Lançar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me senti a perto de morrer. Mas tomei uma atitude, eu preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Pegar no meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, não resisto, não. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Tua verdade no confronto que me trouxe até aqui. Pelos teus ideais, Deus usa-me. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Eu queria orar por você em nome de Jesus. Hoje pode ser um dia muito importante no coração de muitas pessoas. Talvez no seu coração pode ser o dia em que o seu chamado está sendo restaurado na sua vida. Talvez você tenha se desanimado, frustrado, e talvez você tenha voltado para o mesmo lugar de antes do chamado que Deus fez. Hoje pode ser um dia muito especial, o dia em que o Espírito Santo de Deus vai restaurar o seu chamado, aquele chamado que Deus lhe fez. Irmãos, isso é muito especial, muito especial. Não recue, não recue. O Espírito Santo está tratando o teu coração, tratando a tua vida. E Ele trata mesmo, Ele trata mesmo. Você ama Jesus? O que define o seu chamado é o seu amor por Jesus. É o seu amor a Jesus. Nós precisamos amar a Jesus. Tudo que nós fazemos precisa ter essa definição, o nosso amor a Jesus. O nosso amor a Jesus. Jesus poderia muito bem ter perguntado para Pedro coisas que eram importantes. Pedro, você me teme. Pedro, você me honra. Pedro, você jejuou pelo que você fez? Pedro, você me admira. Mas Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Porque isso é o que define tudo. Isso é o que define tudo. O nosso amor por Jesus precisa ser maior do que qualquer coisa nessa vida. Precisa ser maior do que qualquer coisa nessa vida. Olha para tudo que você é. Olha para tudo que você faz. Olha para tudo que você tem. Você ama Jesus mais do que é isso? Você ama Jesus mais do que é isso? Isso define a sua missão. Isso define a sua eternidade. Isso define a sua vida. A sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir o teu coração. Não desanime. Não perca a fé. Lembre-se, o Jesus que está te chamando e buscando no seu coração o amor por Ele, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Então, quando Ele te chama, ainda que o resultado não seja o que você espera, lembre-se que nós estamos diante de um campeão, o campeão da eternidade, aquele que derrotou a morte. Aquele que derrotou a morte. Então, anime o seu coração. Se erga do seu lugar e volte para o seu chamado. Vá servir ao Senhor. Vá servir ao Senhor com todas as forças que há no teu coração. Porque a única coisa que vale a pena nessa vida é amar a Jesus. Todas as outras coisas passam.
O que você faz passa, o que você tem passa, mas o seu amor por Jesus permanece. Permanece. Então, em nome de Jesus, seja qual for o seu chamado, volte para Ele agora. Volte para Ele agora e cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão, seja ela qual for. Seja ela qual for. Porque Jesus não vai te prometer uma vitória. Jesus já é a própria vitória. E amá-lo é amar a vitória. Amém, meu irmão?